O Irã passa por um processo de sanções, e sanções cada vez mais pesadas há mais de 40 anos, sendo que nos últimos 10 anos essas sanções têm se recrudescido de forma geométrica. O que significa, dentro do ponto de vista da estratégia de imperialismo, um enfraquecimento econômico do país, levando ao enfraquecimento das capacidades de modernização da economia e, consequentemente, incapacidade de modernização militar. A grande questão aqui, colocando de novo, é que o Irã, diante dessa circunstância, o Irã nunca deixou de lado e ter foco muito baseado na experiência da Coreia Popular, o foco da construção de uma capacidade de defesa e contraofensiva muito grande. Eu conversei com um amigo, até para gravar esse vídeo aqui, eu conversei com um amigo iraniano, que eu conheci quando trabalhava no Banco dos BRICS, né? E ele me disse uma frase assim que me resume muito o que está acontecendo. O Irã estuda todas as táticas militares dos Estados Unidos há mais de 20 anos. Todas. Eles estudaram guerra por guerra, como os Estados Unidos eles entram, saem, quais são as variáveis táticas, as variáveis de ataque, as variáveis de contra-ataque, tudo, literalmente tudo, eles estão estudando há 20 anos no que cerne as táticas de guerra dos Estados Unidos, principalmente testadas no Iraque e no Afeganistão. E é evidente aqui que o Vietnã, por exemplo, desculpa a redundância, que os Estados Unidos, que o Irã está seguindo com muita fidelidade o exemplo do Vietnã. Ora, pessoal, aqui eu trago um outro elemento de análise que pouco comparece aqui na conversa. Diante do fato do Irã ter concentrado toda a sua economia e todos os seus escassos recursos na capacidade de construção de uma capacidade militar capaz de gerar uma contraofensivas assustadoras contra alvos do imperialismo no Oriente Médio e Israel, né? Também tem um outro ponto. O Irã hoje é o 5º país que mais forma engenheiros no mundo. No mundo. Tá? Para que o Irã forma engenheiros? É para construir ponte, pessoal? É para construir trens de alta velocidade? É para construir prédios? Não, pessoal. É para construir capacidades militares. E mais do que isso, os físicos mais brilhantes do mundo, eu já falei que talvez na outra vez que estive aqui, são iranianos. Então, todo esforço universitário, acadêmico, produtivo no Irã é orientado para justamente esta guerra que está acontecendo agora. Então, esse é um ponto que é fundamental, ao lado também de outro ponto, que eu vou repeti-lo aqui, né, mais de uma vez. Eles estão transformando a assimetria militar em algo favorável a eles. Por quê? Porque uma coisa é os Estados Unidos estarem preparados para uma guerra contra a China ou contra a Rússia. Outra coisa é os Estados Unidos estarem preparados para uma guerra como o Vietnã, que foi o que aconteceu na década de 60, que eles foram derrotados fragorosamente, e uma guerra contra o Irã. Em que nos dois casos, os dois países são países altamente populosos, estão naquela sua época, Vietnã e agora, se utilizando da simetria a seu favor. Por exemplo, essa questão dos drones. A combinação de utilização de mísseis balísticos com poder de destruição muito grande e a combinação da utilização de drones assim com uma capacidade destrutiva razoável. E o Irã, dizem por aí, né, isso ninguém sabe, tem mais de 80 mil drones embaixo da terra. E para você destruir um drone, você tem que colocar um míssil para cada drone. E isso coloca em questão a capacidade dos Estados Unidos e Israel impedirem um ataque massivo de drones sobre o território israelense e sobre as bases militares americanas do Oriente Médio. Esse é um ponto fundamental, ou seja, essa assimetria que está trazendo terror, vamos dizer assim, para a estratégia dos Estados Unidos naquela região. Um outro ponto que eu trago aqui também para vocês aqui. As bases de lançamento dos mísseis balísticos do Irã, eles encontram muito abaixo da superfície. O Irã conseguiu construir nos últimos 20 anos cidades embaixo da terra. E cidades que funcionam como cidades acima da linha do mar. Então, em momentos anteriores, em guerras anteriores, o que faziam os Estados Unidos e Israel? Eles explodiam, vamos dizer assim, as bases de lançamento de mísseis, as bases militares, as bases de aviação, como, por exemplo, a tomada de Entebbe, por exemplo, em que Israel ele faz esse jogo de... A capacidade de aviação de Uganda ela foi destruída no solo. Na Guerra dos 6 Dias, a mesma coisa. O Egito teve a sua aviação não saiu do
não saiu do solo, por exemplo, né? Então o Egito perdeu capacidade de reação a Israel naquele momento. Da mesma forma agora que os Estados Unidos acreditavam que iria destruir o Irã militarmente em questão de dias. Só que o exército, todo o aparato militar iraniano estava onde? Embaixo da terra. E continua, ou seja, Israel e Estados Unidos, suas bases no caso, são atacadas diariamente por mísseis balísticos e por drones que eles não sabem de onde vêm. E não tem como destruir esses lugares. Uma pergunta que se faz muito é qual que é a capacidade do Irã, por exemplo, até onde o Irã pode ir, né? E aqui, não sei se é peça de propaganda, mas é o que se diz, né? Os nossos amigos iranianos. A guerra está apenas começando para eles, ou seja, ao que tudo indica, o Irã está preparado para uma guerra de longo prazo, né? Esse longo prazo aqui, ele é calculado de forma quase que milimétrica. Por quê? Porque o Irã sabe, por exemplo, que quanto mais prolongada for a guerra, maior o desgaste para o Ocidente, maior o desgaste para os Estados Unidos e não para o Irã. Por quê? Porque uma guerra, o general Diop, por exemplo, que foi o general que derrotou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, ele tinha uma frase que os iranianos estão levando na ponta do lápis, que é a seguinte: uma guerra não é decidida por entre os fatores, não pela sua capacidade que você tem de causar danos ao inimigo, e sim a capacidade de você tolerar danos a si mesmo. É bom se lembrar que os Estados Unidos na Guerra do Vietnã tiveram somente 50 mil baixas, enquanto que morreram 2 milhões de vietnamitas. Ou seja, o Vietnã aguentou o tranco de 2 milhões de mortes, o tranco de ter boa parte do seu solo completamente até hoje incapaz de produzir alimento porque está contaminado por napalm e outros produtos químicos lançados contra o território vietnamita, mas eles venceram a guerra. Mesma coisa o Irã hoje. O Irã vai sofrer muito os golpes de Israel e Estados Unidos sob sua infraestrutura civil e sua infraestrutura militar. Só que esses danos que o Irã já está no cálculo, evidentemente, consegue tolerar, é o que vai determinar inclusive o final ou não dessa guerra, né? Eu acredito que o Irã, eles como civilização milenar, e nós não temos o direito de subestimar a inteligência de um povo de mais de 5 mil anos, ou seja, não temos o direito de cair no mesmo erro que o imperialismo cai e o sionismo também cai. Eles estão preparados para uma guerra existencial. Não é qualquer guerra que eles estão travando nesse momento. É a guerra para o qual eles estavam se planejando travar há mais de 20 anos. Outro ponto que eu acredito que é fundamental para analisar por que o Irã está vencendo e vai vencer essa guerra. Sobre qualquer cenário, o Irã vai vencer essa guerra. O aspecto econômico. O Irã conseguiu fechar o Estreito de Hormuz. O Irã, ele conseguiu, e ao conseguir fechar o Estreito de Hormuz, pode causar uma abalo na economia internacional, como está acontecendo hoje, a ponto de vir. Já falei isso aqui antes, né? Uma inflação, um aumento da inflação, um aumento da taxa de juros e uma recessão global. Então o Irã, por exemplo, está obrigando o mundo a rever suas previsões de crescimento, suas previsões de investimento, diante de um cenário em que quem está com as cartas na mão não são os Estados Unidos, e sim o Irã. Porque abrir o Estreito de Hormuz é algo hoje quase impossível, não é? Ainda mais se envolver uma coalizão de países com europeus e mais europeus, da qual os americanos querem envolver naquele conflito. Não vai ser fácil.